Vamos a mais uma live de leitura neste dia 17 de maio, os capítulos 7, 8 e 9 de Neemias. Abra sua Bíblia, o livro de Neemias, capítulo 7, 8 e 9, que vai dizer assim para nós. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu, mas que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante de sua casa. E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro, da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor e de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Migvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate Moabe, os filhos de Jesua, de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bini, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Aques, os filhos de Asgab, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ata e de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet, Azimavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira, Beirote, 743, os homens de Ramais, os homens de Ramá, Geba, 621, os homens de Miquimais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens de Doutra, Nebo, 52,
Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, a casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas e os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Aser, de Ater. Os filhos de Talma, os filhos de Acubi. Os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os nitineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tibate, os filhos de Queiros, os filhos de Sia, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gedel. Os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda. Os filhos de Gozão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia. Os filhos de Bezai, os filhos de Meumim, os filhos de Netufezim. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Hari. Os filhos de Basilite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos. Os filhos de Cícera, os filhos de Tama. Os filhos de Nessias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Sofered, os filhos de Perida. Os filhos de Jaal, os filhos de Darco, os filhos de Gediel. Os filhos de Sefatia, os filhos de Ratil. Os filhos de Poqueret, Azebaim, os filhos de Amum. Todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá e Arza, Querube, Adom e Iner. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomaram uma mulher das filhas de Basilai, os de Beatita, que se chamou do nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tizata lhe disse que não comesse das coisas sagradas até que se aprestasse no sacerdócio com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.330. E estes tinham 245 cantores e cantoras, seus cavalos 636, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 7.720. E uma parte das cabeças dos pais deram para a obra o Tizata, deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.000 arratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitam os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, e alguns do povo, e os netineus, de todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras
sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da graça, e leu nela diante da praça, e que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, Anaás, e Urias e Uquias, e Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Assum, e Asbidana, e Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele todo o povo, se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, os Serebias, e Jamim, Acube, e Sabetai, e Odias, e Macés, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Aleluia. E Neemias, que era Tirzata, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebeis a doçura, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi comer, a beber e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas nas solenidades da festa do 7º mês. Aleluia. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação do que voltaram do cativeiro fez cabanas, habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até naquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa que se do encerramento, segundo o rito, capítulo 9, arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantou-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor.
seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bani, Serebias, Bani, Kenane se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azebinéias, Serebias, Odias, Sebranias, Pelatias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele está, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, Deus, que elegeste Abraão e tiraste de um dos caldeus e lhe pusestes por nome Abraão, e achastes o seu coração fiel perante ti, e fizestes com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos jebuseus e dos gigazeus, para dares a sua semente, confirmastes as tuas palavras, por quanto é justo. E vistes a aflição de nossos pais no Egito, ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E lançastes os seus perseguidores das profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares o caminho por onde haviam de ir. E sobre o nome do Sinai dissestes e falastes com ele desde os céus, e destes-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizestes conceber os preceitos, estatutos e lei, os mandates pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede, e lhe disseste que entrasse para possuir a terra, pela qual alçastes a tua mão, que a havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das suas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz e a sua rebelião, levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador clemente, misericordioso, tardio em irasse e grande em beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Aleluia. E destes do seu bom espírito, aleluia, para os ensinar. O teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes destes da sua sede. Deste modo o sustentastes 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra do rei Og, e rei de Bazã. E multiplicastes os seus olhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, do que tinham dito aos seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes, a terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas
cavadas, vinhas e oliva e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das tuas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos céus, dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes destes liberdades, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestastes contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram sua cerviz, e não o ouviram. Porém, entendestes na tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão do povo das terras, mas pela grande misericórdia os destruístes. Mas pela tua grande misericórdia não os destruístes, nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guarda o conserto e beneficência, não tenha em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes e nós impiamente nos ouvemos. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificastes contra eles, porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e gorda que o puseste diante destes que serviram, nem se converteram de tuas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que destes nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. Com tudo isso fizemos o firme concerto e o escrevemos e selamos e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, né? Então essa leitura nesse dia 17 de maio. E aqui ficamos, vamos prosseguir adiante em nome de Jesus.